Fala galera, Maurício Coutinho falando com mais um Prevcast. Hoje eu e Gabriel Frásio, sem ninguém, sem Alberto, sem Fábio, sem Rafael, mas com a Sara, que voltou aqui ao Prevcast. Tá de volta aqui com a gente, seja bem-vinda de volta. Obrigada. A Sara teve no Prevcast quando era diretora da Luz, agora ela tá na Aeon, e a gente quer saber da jornada dela. Né, assim, o pessoal já te conheceu da indignação que a gente tem em relação a tudo que acontece no segmento de previdência. E, assim, primeiro se apresenta de novo, acho que é legal. Antes, deixa eu fazer uma coisa, mandar um beijo para Cecília Viotti, que mandou falar isso, que é quem está cuidando agora das pautas do Prevcast. Para você que está chegando agora, a gente fala dos BOs, do setor de previdência, né, das operações, de tudo que a gente quer que melhore, que na verdade são coisas que a gente realmente quer que melhore. A gente quer trocar experiência com os nossos convidados e tudo mais. A gente traz uma galera super competente para cá. E agora a gente está com você aqui. E aí você se apresenta de novo para todo mundo. E, cara, conta um pouco, que eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso, porque, assim, eu estou muito nessa por conta de um propósito. Uhum. A gente tem essa indignação dentro da gente, a gente fala sempre sobre isso, o Gabriel, mesma coisa. E foi muito impactante o texto que você colocou quando você mudou a sua carreira. Uhum. Aí, assim, faz sua apresentação e Tá depois você ótimo. conta pra gente um pouco sobre isso. Tá ótimo. Primeiro, obrigada, né, por receberem de novo. Quer dizer que alguma coisa eu tô fazendo certo, estou aqui novamente. E, óbvio, né, vai ser um prazer passar um pouquinho disso, mas antes eu queria dizer que se tem uma coisa que eu fico feliz de ser conhecida é pela indignada aí do mercado. Porque realmente, né, a gente está aqui por um propósito maior e acho que a gente está indignado, quer dizer que a gente está procurando mudanças, né, para melhor. Né? Não que não seja um mercado que fez muito bem, mas que ainda tem muito a trabalhar e a gente está aqui para fazer isso. Então, um pouco dessa carreira foi nesse sentido, né? Felizmente, eu tive uma passada muito boa na casa anterior, né? Eu consegui trabalhar ali, fazer muita coisa, aprender muita coisa. Como eu já falei em outros momentos, né? Minha formação é em atuária. Então, comecei ali trabalhando em cálculo e projeção de morte. E passei muito tempo pensando que minha função ali era realmente projetar a morte das pessoas. Em algum momento, eu comecei a entender que eu, na verdade, deveria planejar como as pessoas vivem. E não quando elas iam morrer. Pois é. Né? Então, para mim, foi uma virada de chave que aconteceu. E eu comecei a entender um pouco como funcionam os investimentos, porque até então, e isso é muito comum, né? Muita gente acha que o atuário já sai sabendo de finanças da faculdade. Gente, assim, eu não sei todas as outras faculdades, mas eu tive algumas aulas de macroeconomia e microeconomia, mas eu não saí uma expert de investimentos e finanças. Então, quando eu comecei a ter a oportunidade de me envolver ali com investimentos, eu comecei a perceber que eu comecei a ter muita dúvida. Então, eu comecei a participar de reunião com asset e eu saía de lá com mais dúvida do que com solução. Uhum. Chegava uma reunião de asset e o cara ia me explicar e falava assim, do CRI, do CRA, do FED, da opção, do futuro, da call, da put. Eu falava, senhor, era pra eu estar entendendo tudo isso? E aí eu chegava em casa e começava a estudar loucamente pra entender o que estava acontecendo ali. Em algum momento eu comecei a pensar, falei, cara, não é possível que só eu tô com essa dúvida. Essa dúvida não pode ser só minha, assim. Eu trabalho com previdência há anos e eu tô com dúvida, imagina o participante. Uhum. E eu comecei a querer entender como que as pessoas lidavam com a aposentadoria mesmo, assim, já pensando ali no nosso objetivo final, que são os participantes, as pessoas. E quando eu comecei a olhar isso pra perto de mim, eu fui começar a pensar nos meus amigos, na minha família, no meu marido, enfim, nas pessoas que estão perto, eu comecei a perceber que ninguém tem essa vivência com investimentos tão próxima assim. Uhum. Isso não é diferente dos nossos participantes. Então, eu comecei a me interessar em falar de educação financeira e trabalhar em soluções para chegar nas pessoas. Porque se o mercado precisou, né, mudar de planos BDs para planos CDs para se reinventar, a gente está passando uma responsabilidade para as pessoas, para os participantes, que nem sempre eu estava vendo a solução ali. Uhum. Então, começou a me gerar essa inquietude de querer trazer uma solução e começar a chegar em pessoas e tentar levar isso para pessoas. Em algum momento, eu entendi que eu precisava me movimentar. Apesar de, né, não ser, nem sempre ser uma decisão fácil, obviamente, por muitas coisas positivas, eu também tinha uma inquietude que eu precisava ouvir dentro de mim. Uhum. E em algum momento eu falei, tá bom, acho que isso tá alto demais e eu preciso saber aonde eu vou conseguir tratar isso que tá aqui dentro de mim. E aí foi nesse momento que eu falei, bom, então acho que eu vou voltar essa minha carreira para isso.
Fiz um mestrado de política internacional com foco em educação financeira, onde Legal. a tese do mestrado foi sobre educação financeira para famílias, principalmente famílias com mães solteiras, né? Porque são as principais endividadas hoje no Brasil. Então, toda a minha carreira que eu tenho seguido aí tem sido sobre como levar isso para as pessoas, né? E achar um lugar para fazer isso acontecer e ajudar as pessoas a entenderem sobre a sua previdência, que é super importante, mas mais do que só a previdência, um planejamento de vida. E ver como as finanças conseguem ajudar as pessoas e não você ficar correndo atrás da finança, que é um pouco diferente de como eu fui criada, por exemplo. Eu acho que não é muito saudável. Porque assim, eu acho, tem um ponto que assim, a Previdência, eu falo sempre isso, o cara que está contratando a Previdência, ele está ali delegando uma função para alguém, para falar, cara, eu só quero no final das contas ter uma grana para viver minha vida. É isso. Só que assim, hoje, depois dessa migração dos planos BDs para os CDs, o risco é todo do cara. Então, se ele não tem um entendimento mínimo de educação, assim, né, do que vai acontecer na jornada dele, o cara chega na frente e fala... A gente conversou com a Maria, que foi ex-presidente da Valia, e ela falou que um participante chegou lá um dia e falou, cara, cadê o meu dinheiro? Aí a atendente falou, não, então, você tem tanto e tal. E aí falou, tá, mas como é que eu reverto isso? Ela falou, cara, você vai ter que voltar 30 anos no tempo. Porque você deveria ter feito isso lá atrás. Então, assim, isso acontece muitas vezes. É isso, o mais triste, não é raro. Isso exato, que é triste. Exato. E é até uma questão que a gente conversa sempre, né, cara? A gente vê as pessoas aí como ativos, participantes, eu até estava falando com a Sara hoje, eu fui conversar com uma pessoa e a pessoa falou assim, cara, eu tenho a previdência aqui em tal lugar, a empresa contribui comigo, mas para que isso serve? É isso. Entendeu? Agora, imagina, né, na fase agora que ele vai, né, usar do benefício, o cara que está no BD, fez uma migração. Então, ele tem que ter um estudo ali, ele tem que entender de investimento, ele tem que entender um pouco da prospecção de rentabilidade, porque se ele entra num percentual, porque se ele for, né, inteligente ali e tiver o conhecimento, ele vai conseguir tomar uma decisão acertada que ele pode ter um benefício até melhor com o benefício BD, Sim. o benefício vitalício. Isso. Né? É o que a gente chama de prazo indeterminado ali, que acaba virando um vitalício porque Sim. tem uma rentabilidade maior do que o ganho dele. Mas é importante, cara, e até aproveitando o gancho assim, né? No último episódio a gente conversou com a Patrícia Mello, né, que é a diretora da Real Grandeza, e a gente tem cravado muito em falar de previdência privada. E a Real Grandeza, o interessante eles fazem a administração do plano de saúde também. Só que a gente já chega no nicho que a gente fala assim, cara, beleza, é complicada a previdência, as pessoas não entendem, mas... E a gente sempre também fala, o maior ofensor é a saúde. Sim. Só que a gente tem seguro, a gente tem educação financeira, então existe uma correlação muito grande, né, entre esses temas. Então, explorando, né, para dar uma continuidade, eu queria entender, né, o que você vê de tendência, o que a gente pode trabalhar para que a previdência, seguro, saúde e educação andem juntos. Perfeito. Sabe? Porque eu acho que dá pra gente fazer muita coisa. E a indignação, porque a gente é indignado da Previdência porque a gente tá na Previdência, mas a gente sofre. Temos indignados da saúde. Temos, né? Mas, olha só, a fala do Maurício. O maior ofensor da Previdência é a saúde. Isso é uma indignação com a saúde. Não é só a Previdência. Verdade. E a educação, para entender disso tudo, né, tem um impacto muito grande. Então, eu queria entender um pouco, né, da sua visão, o que você enxerga como tendência aí pro futuro desse mercado. Eu adoraria saber exatamente, mas vamos lá com um pouco a dessa pergunta visão. de $1 milhão. Eu adoraria. A visão, né, cara? Vamos expertise. Mas vamos lá, eu acho que essa pergunta é muito boa, porque tem uma coisa, e acho que esse caso que você citou aí desse participante não é uma exceção. Né, eu já cansei de ter reuniões em que, às vezes, um recém-aposentado ou alguém que está para se aposentar fala assim, eu vou me aposentar agora e eu vou pegar e vou comprar uma casa com essa aposentadoria. E você fala, cara, não! Né? Isso quando ele não vai financiar uma casa e vai pegar a aposentadoria pela entrada, que ainda faz menos sentido. É mais um IPTU para pagar com o INSS, né? É isso, e você fala assim, cara, assim, vamos ser sinceros, vamos planejar a sua probabilidade de sobrevivência? Sim. Para de fazer um pouco de sentido, né? Sim. Você vai ter... E aí, o que mais me pega é que falta um pouco desse conhecimento de qual o seu custo na aposentadoria. Porque seu custo na aposentadoria não é só viver. Não é de cruzeiro que você vive. Sim. Você tem um custo de saúde. Quanto que é um plano de saúde? Um custo de medicamento. Quanto que é seu medicamento?
né? Você vai ter ali... O cara pode ter uma doença crônica, Pode né? ter. Não, você não vai sair se aposentando aos 60 anos e achar que você vai estar correndo meia maratona e vai estar vivendo... Não vai, gente. A verdade é... Pode ter, sim, um aposentado ou outro que tem uma qualidade de vida e eu espero que cada vez mais. Mas a verdade é que, em geral, você vai ter... Você primeiro vai estar provavelmente na última ou na penúltima faixa já de plano de saúde, que é caro pra dedéu, né? Então, assim, você tá falando aí de um plano R$2.000 pessoa, R$1.000 pessoa. Se você tá falando de uma aposentadoria que é 5, um casal já tá gastando 2. Pois é. Aí você tem mais um medicamento, que também vai aí uns R$1.000 mês aí, pelo menos pros 2. Então, assim, você tem um outro problema que, de fato, a saúde é uma coisa que você não pensa. Porque às vezes eu tô trabalhando e minha empresa tá pagando meu plano de saúde. Eu não tô colocando ele na conta. Você não vê, né? Você não vê. Você não vê, porque às vezes você vê seu medicamento, mas assim, você não vê o seu custo de saúde muitas vezes. Sim. E muito menos se você não tiver um plano de saúde Sim. e tiver que fazer alguma coisa no particular. Você não tem ideia do quanto é isso. Né? Porque se o plano de saúde gasta 10, você vai gastar 80. O negócio é um número, assim, absurdo. Então, a sinergia dessas coisas, eu acho que essa é a grande questão, é que no final, seguro, saúde, previdência, educação, a gente está falando de pessoas, atender pessoas, né? E a gente ainda tem uma visão, e você falou uma coisa que eu acho perfeito, né? A gente ainda tem uma visão assim, eu sou indignada da previdência, tem aquele indignada da saúde, porque a gente ainda tem um mau hábito de ver isso como negócios separados. Então, eu tenho uma linha de negócio de saúde, eu tenho uma linha de negócio de previdência, eu tenho uma linha de negócio de educação, uma de seguros, e cada uma delas vai crescendo, mas cada uma delas crescendo no seu próprio nicho. E o negócio, no final, não atende aquele último que é o participante, que é a pessoa. Exato. Né? Isso acontece, vou dar um exemplo aqui. Saúde. Eu não trabalho na área de saúde. Então, quando eu tenho uma dor, sei lá, no pescoço, às vezes vou no ortopedista. Mas eu deveria estar indo no neuro, porque, na verdade, era um nervo, sei lá, alguma coisa assim. Então, assim, às vezes eu fico indo de 3, 4 especialistas para achar o especialista que vai resolver meu problema. E eu, assim, obviamente eu não entendo tanto de saúde assim, mas já trabalhei com saúde o suficiente para saber que eu tô aumentando a sinistralidade do meu plano. Exato. Né? Então eu não tenho um especialista ali. Por exemplo, você falou que dessa conversa que você tiver com a Patrícia que falou sobre o médico da família, que eu acho que é uma solução ótima. Sim. É muito boa. Ele exige um investimento muito grande num primeiro momento, mas você tá tratando a pessoa. Sim. Né? E aí você não tem um especialista da saúde que te ajuda, você não tem um especialista da previdência que te ajuda. Às vezes você tem um corretor de seguros que pode te ajudar, mas ele é mais assim, demandado por vocês do que te ensina qual é o seguro que você deveria estar indo lá ver. Exatamente. E de educação, então, é meio que quando você precisa, você Google. vai procurar. É Google. É isso. Google e os YouTubers. E os YouTubers. Boa. Então, no final você tem segmentos que vão crescendo cada um pro seu lado, mas que não ajudam pessoas. Então, a importância desses negócios se juntarem é imediata. Sim. Porque as pessoas precisam de uma ajuda imediata para conseguir lidar com essas coisas, para não chegar lá aos 60 anos e falar, o que eu faço agora? Agora você torce para não viver muito. Exato. Não pode ser uma solução. E é engraçado que, assim, isso é tão verdade que, assim, você pega os movimentos das InsurTechs, das HealthTechs, agora das PrevTechs, né, mas que são as últimas, né? Mas, assim, todo mundo tentando tapar o buraco do outro no fim do dia, né? Você pega assim, o que o cara quer fazer hoje na HealthTech? Ele, eu vou fazer um plano aqui que o cara não vai nem perceber que ele tá pagando, ele tem direito a isso aqui e tal, porque o modelo atual dos planos de saúde, de mutualismo e tudo mais, a gente sabe que é isso. Eu vou no cara, depois vou no outro, faço 2 ressonâncias e tô aumentando a sinistralidade do plano. Então, assim, eu acho que a gente, assim, o futuro vai mostrar que a gente vai precisar convergir essas soluções. Então, assim, um vai precisar meio que custear o outro ali. Eu não sei de que forma isso vai acontecer, mas vai acontecer. Precisa. Né? Assim, eu leio muito artigo de fora e tal, e uma das principais pautas cara, beleza, o BD, o risco é todo do empregador, Nossa, mas, cara, a gente também não quer o risco só do participante. Vamos dividir essa conta aqui, entendeu? Porque não faz mais sentido, não tá fazendo tanto sentido. Da mesma forma, a saúde vai fazer o caminho inverso. Fala assim, também não é justo todo mundo arcar com o risco de todo mundo. Eu tenho que, de alguma maneira, controlar. E aí entra o que eu queria falar, que eu acho que para apontar para esse nível, a gente tem uma peça dessa engrenagem, que é hoje
no segmento de previdência, que a gente está mais presente, a gente vê isso muito claramente, que é o seguinte: as entidades precisam entender quem são esses caras. É isso. Tipo, a gente falou, o cara vai se aposentar. Cara, eu vou ter o cara que quer se aposentar para morar em Manhattan e vou ter o cara que quer se aposentar para morar em Cabo Frio. Entendeu? Então, assim, eles vão ter vidas diferentes, eles têm necessidades diferentes, eles têm uma saúde diferente mesmo, né? Então, assim, o cara, um é diabético, o outro é um cara saudável, o outro... Então, assim, esse cara que é diabético, ele precisa de um acompanhamento contínuo, ele tem um custo diferente. Então, assim, esse entendimento mesmo de saber quem são esses indivíduos é uma coisa que passa longe. Muito passa longe. muito longe. Isso, pra mim, eu acho bem preocupante. Porque, assim, eu vejo hoje... entidade de previdência, faço uma adesão e ganho uma air fryer. Sabe? Faz sentido, cara. Se eu faço adesão com R$10. Por que não tem um valor da air fryer no saldo de conta? Não, mas assim, uma coisa que fica desconectada. Sim, então, assim, eu acho que olhar para essa base de dados, entender quem são esses indivíduos, eu acho que é o passo zero disso. Eu concordo. Eu acho que, assim, tem uma grande parte que... Eu entendo, né? A gente tá falando de entidade que tem 5 mil pessoas, 20 mil pessoas. Sim. Assim, é difícil você saber... Maurício é uma pessoa, Gabriel é uma pessoa, Sara é uma pessoa. Mas, assim, tem o Maurícios. Como eu converso com o Maurícios? Tem o Gabriéis. Quando eu converso com os Gabriéis, entendeu? Então, você tem uma comunicação que seja assertiva para esse pessoal. E aí, volta para a educação. Sim. Que é um pouco da pessoa entender a importância dela se envolver com isso o quanto antes. E eu diria, até complementando, que não deveria ser só com os participantes, deveria ser com os familiares dos participantes. Sim, a massa é a base de dados na minha cabeça. Exato. Entendeu? Então, assim, eu não quero falar só com o Maurício sobre educação financeira. Eu quero que o que eu te falar, você possa compartilhar com a sua filha. Sim. Porque, vamos ser sinceros, que no momento de você se aposentar, ela vai ser a pessoa que vai estar lá, de uma certa forma, administrando talvez a sua previdência. Com grande probabilidade. Então, essa educação, ou essa conscientização de que eles têm que ir atrás dessa informação é super importante. Sim. E eu saber como eu converso com esses públicos, né? Adianta eu fazer um negócio super incrível com, sei lá, um site e tudo, se meu público é um público que não usa muito o site, é um público que fica mais na fábrica, não fica na frente do computador e eu quero me comunicar como e-mail? Provavelmente não. Provavelmente o e-mail não vai chegar nessas pessoas, né? Então, de fato, meu público aqui é um público que usa o WhatsApp. Eu posso usar isso aqui? Deixa eu te provocar aqui numa parada. Pode falar, vai. Que é o seguinte, eu e o Gabriel, a gente conversa muito sobre isso, que é a importância e a distância que existe entre as entidades e os RHs. Né? A quantidade de coisa que você conseguiria extrair, como você falou o teu exemplo agora. O cara não tá na máquina. Ele tá numa fábrica, ele não vai ver e-mail durante o dia. De que forma esse processo de educação, eu sei que você dá palestra sobre educação financeira, tanto no B2B e tal, enfim. De que forma esse tipo de movimento, de mecanismo, isso ajudaria esse processo, assim? Tipo assim, que tipo de KPIs, de indicadores a gente poderia criar para saber, putz, isso aqui é legal, vamos fazer isso aqui. Eu vou começar vou dar um passo atrás, porque você falou uma coisa que eu acho muito importante, dessa relação de RH com o patrocinador, com a entidade, né? Na verdade, a relação patrocinador e entidade. Por que eu queria dar um foco nisso? Porque, assim, eu acho que a gente, às vezes, coloca muita responsabilidade no RH. Né? O RH, ele tem que lidar com a previdência, ele tem que lidar com a saúde, ele tem que lidar com os desafios do dia a dia. E aí tem todas essas coisas novas também sobre diversidade, que a gente também tá aprendendo e fazendo acontecer, e o RH tá com tudo isso aqui dentro. E aí você quer que o cara, né? Muitas vezes a gente quer que o RH saiba da previdência e consiga colocar a pessoa para fazer adesão ao plano de previdência. Cara, vamos ser sincero, eu tive que estudar isso por muitos anos. Sim. Às vezes o RH vai ser a pessoa responsável por isso. Então, tirar um pouco dessa responsabilidade do RH ser o comunicador. Eu começaria por aí. Ele tem que entender, obviamente, do benefício, porque é um benefício, a gente não está oferecendo isso à toa. E é um benefício que a gente entende a necessidade. Sim. Né? Então, ele entender essa necessidade e ver o diferencial disso, concordo, super importante.
Mas como levar isso para a pessoa, talvez não seja uma responsabilidade dele. Talvez ele tenha que achar um parceiro para poder Sim. fazer isso acontecer. Uhum. Né? Seja, às vezes, a entidade, que pode ter ali dentro, seja alguém para apoiá-los. E é exatamente por isso, é uma coisa que eu converso muito, que eu acabei também trabalhando muito. Então, hoje eu faço comunicação B2B e faço comunicação B2B2E. Que eu quero chegar na pessoa. Então, não quero levar pro RH e falar assim, eu vou te ensinar a previdência e você leva pro seu participante. Uhum. Né? Então, eu vou te ajudar a chegar na pessoa e levar isso. Então, essa acho que já é um começo sobre... Pelo menos vamos começar a colocar aqui. Tem uma outra coisa, e infelizmente a gente ainda não tem um resultado, né, tangível para conseguir falar, mas que eu acho que é um dado muito legal, que hoje... A maior parte da população, né, das famílias, aí, mais de 78% das famílias estão endividadas. Uhum. Ponto, né? Brasileiras, né? E se você for ver dessas pessoas que estão endividadas, normalmente um percentual muito alto, assim, 80% desse pessoal são pessoas que têm crise de ansiedade, são pessoas que têm problemas conjugais. E isso acaba afetando também elas no trabalho, né? Então, a relação delas de well-being no trabalho acaba sendo muito ruim também, né? Então, porque ela tá com well-being ruim como um todo. E aí, muitas vezes a gente acaba chegando e fala assim, então o meu índice vai ser de internação em saúde, vai ser de quantas vezes a pessoa ficou fora do trabalho porque ela estava, né, doente. Uhum. Mas quando a gente fala de educação financeira, não é diferente, e previdenciária também. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente devia ter era uma conscientização de quantas empresas hoje a gente estão oferecendo previdência. Das que oferecem, como que essas pessoas estão? Né? Elas têm quanto da sua renda já em previdência. Então, começar a fazer esses estudos e falar assim, poxa, qual que seria a sua taxa? Eu ofereço um plano de previdência em que eu dou a contribuição, eu faço uma contrapartida. O esperado é que você tenha pelo menos 75% de aderência. Senão, talvez as pessoas ali não estejam entendendo ou as pessoas estão muito endividadas. Sim. Esse é um ponto. Outro grande ponto, que também é um indicador muito importante quando eu converso, se você oferece empréstimo para seus colaboradores, seja participantes de um fundo de pensão ou empréstimos como empresa, e a pessoa recorrentemente está pedindo empréstimo, cara, não adianta você estar dando dinheiro, você precisa dar educação para essa pessoa. Porque você, na verdade, está ajudando ela a cavar um buraco cada vez mais fundo. Sim. Né? Então, aí a pessoa está com, às vezes, 30%, 40% do salário nesse empréstimo e não está recebendo dinheiro e está se endividando mais e pegando dinheiro em outro lugar. Então... Esses KPIs nesse sentido seriam, né? Quanto que essas pessoas têm de reserva aqui dentro da nossa previdência, se ela tem um índice alto de pedido de empréstimo, e se ela não tem, às vezes, ou aderência ao plano, ou né, tem empréstimo, olha, tem um curso aqui que eu preciso que você faça. Eu preciso te fornecer pelo menos esse conhecimento. E aí, a partir do momento que você fala, eu não quero com consciência. Para não acontecer isso, de falar, eu não sabia. E aí, daqui 30 anos, você não tem mais como recuperar. Essa é a parte difícil. Mas fazer com que tenha apoio na comunicação aí para RH, para ele não ser a pessoa, né, o responsável de fazer tudo isso acontecer. Porque é coisa demais, assim. Eu acho que tem um ponto aí até maior, né? Porque a gente fala do RH quando tem. Né? Mas e quando não tem? Eu acho que entra uma parte muito grande da alta gestão que está ligada totalmente à educação. Né? Então, vamos educar os gestores de uma forma que ofereça os melhores benefícios, porque benefício, cara, é retenção de empregado. É isso. Né? Então, você tem os melhores e eles vão estar satisfeitos. Então, a gente chegar, seja previdência, né? Porque a previdência hoje é pouco explorada, são poucas empresas que oferecem a previdência privada. Mas até os planos de saúde, é realizado um estudo no mercado, né? É entendível ali que esse custo pode ser reduzido, então... você ter maior adesão, porque tem empresa que, às vezes, a coparticipação ali deixa de ser interessante, porque o cara acha que ele não vai adoecer, ele não paga o plano de saúde. Então, eu acho que é uma questão que vem de cima para baixo e, para mim, tudo é educação, a partir do momento que, concordo que não tem que ser pelo RH, mas vão achar uma forma, vão buscar parceiros para poder explicar, porque o conhecimento ele vai gerar provocações, ele reduz o custo, né, cara, operacional disso tudo e aquece a economia, né, porque a pessoa tem mais dinheiro para gastar, ela está economizando, ela está aprendendo a poupar, mas antes de aprender a poupar, ela está reduzindo o custo dela por conhecimento. Então, acho que a gente tem que ter um trabalho, um movimento que ele vai para todas as pontas. Né? É chegar até o RH assim, mas para poder ter acesso a esses altos gestores, para oferecer isso e oferecer o melhor. Né? Então a gente precisa dessas parcerias. Então acho que para mim sempre vai partir, né? O caminho é educação e vem o resto. Seja educação disso, educação daquilo, mas ensinar sobre cada assunto
de forma separada, para que as pessoas tenham um conhecimento para cobrar e exigir, porque também é muito fácil quando a gente vende algo e fala, tá bom, né? Tipo, eu tô oferecendo isso, todo mundo tem que ter. E isso. Acabou. E acabou. Você tem que ter cara. porque eu tô oferecendo, Tem que né? ter porque eu tô oferecendo e é o que existe no mercado. Se você tem conhecimento, você tem argumento para poder cobrar. Né? Isso. Então a gente consegue evoluir dessa forma. Então acho que a parte de gestão, né, da gestão, ela tem um impacto muito grande. Então acho que a gente tem que focar nessas pessoas inicialmente, para chegar no B2C, né? Não, exato. Assim, eu acho que essa questão puta, o Éder, eu adoro as provocações que ele faz, assim, diárias, assim, né? E ele fala uma coisa de forma recorrente, que é a provocação dele é porque eu tenho a sensação, falando de Previdência especificamente, de que os dirigentes, não de uma maneira assim, querendo falar de competência, não é isso que eu estou falando, mas assim, de uma maneira muito empírica, a tendência é que a gente só olhe assim, uma realidade, uma bolha. É isso. Uma verdadeira bolha, assim, tipo... e a gente sabe, inclusive eles sabem, puta, será que... Vamos furar a bolha? Só que assim, esse movimento de furar a bolha, o que me causa coceira é que tem que partir deles. Sim, com certeza. É o que o Gabriel tá falando, tipo, cara, se esses caras que estão nessas cadeiras compram essa briga, cara, a gente vai virar outra coisa. Com Isso certeza. tem que ficar claro. O Éder bate nessa tecla todos os dias. Quem não segue o Éder ali no LinkedIn, segue o Éder. Abraço pro Éder. Sigo você, Joé. E aí, cara, eu acho que assim, isso é um movimento que tem que ser patrocinado. Sim. Né? Então, assim, essa questão, por exemplo, do entender os caras, de entender quem está precisando da educação, né? Ou de entender se o RH, porque muitas entidades hoje estão em movimento de expansão, adquirindo novas empresas em planos instituídos e tudo mais. Entender que vou chamar de RH, mas que essas empresas estão nesse movimento de educação, cara, isso é imprescindível. Para que tudo isso aconteça, a largada é ali. Com certeza. Porque aí o cara vai cobrar, fala assim, cara, eu quero isso aqui andando. E aí? Aí vai começar... E eu complementaria assim, falando que eu concordo plenamente. Acho que tem que começar desse lugar, porque é um lugar que se colocou ali para tomar essas decisões, né? Pensando nas pessoas. E o complemento que eu queria dizer é o seguinte... relembrar daquilo que a gente falou no começo. Qual que é o seu propósito para você estar nessa cadeira? Entendeu? Você tá nessa cadeira só porque você tem competência? Porque, assim, competência a gente adquire. Sim. Ou você tá nessa cadeira porque você tem um propósito de ajudar as pessoas a chegarem lá. Porque, assim, falar educação por educação, eu posso criar um guia e colocar no meu site e falar, quem quiser, baixa meu guia. Eu posso colocar um simulador no Excel e eu falo, quem quiser, baixa meu simulador e tenha... Mas será que a pessoa vai entender? E aí eu acho que é isso que você falou, é muito legal do Éder, que é esse negócio de você provocar esse questionamento. Sim. O que eu digo da educação, ela não é uma educação só de conceito, não é só de contexto. Isso você procura. O pai Google sabe também. Chat GPT agora. É isso, desculpa, chat, eu não quis te ofender. O Excel agora vai ter, né? Você escreve lá dentro do próprio. No próprio Excel vai ter. A inteligência artificial, não me cancele. Mas então, assim, alguém na internet, seja inteligência artificial ou não, vai ter essa resposta. A questão é, você sabe o que perguntar? Exato. Né? Mais do que saber o que você quer saber, você sabe perguntar, você sabe o que você deveria estar perguntando. E o conhecimento, ele vem, nessa educação financeira, vem muito mais sobre questionar do que dar respostas. Quando eu falo sobre educação financeira, eu não falo invista em A ou B. Gente, eu nem tenho como fazer isso. Eu faço isso dentro da minha casa, mas eu não tenho como chegar para você e falar assim, então isso aqui é um CRA, isso aqui é um CRI. Não. Mas assim, você sabe como você lida com dinheiro? Você sabe onde você está gastando? Você sabe quais perguntas você deveria fazer? Por que você não tem uma reserva de emergência? Ou se você tem, onde você deixa? Então é muito mais nesse questionamento e isso vai para a previdência também. Sim. Não é assim, faça um PGBL, um VGBL ou um fundo de pensão. Qual dos três é o melhor? Não. Faça uma previdência. Entenda o que é a previdência para você. E eu vou falar, para cada pessoa vai ser melhor de uma forma, para ser sincera. Não tem como falar assim, isso é melhor ou aquilo é melhor. Né? Então, os dirigentes têm muito dessa capacidade de pensar nessa comunicação, mas tem que sair dessa bolha. Para você não achar que todo mundo sabe o que é essa sopa de letrinhas de investimento. Sim. O que é a sopa de letrinhas de fundação.
Ou chegar e falar assim, a pessoa que, se ela quiser, ela lê minha política de investimentos, está no site, tô dando aqui todo o conteúdo. Gente, de verdade, se coloca no lugar da pessoa que tem um outro trabalho full time, uma família para cuidar, uma vida pessoal para lidar. Sim. E o trabalho dela não tem nada a ver com as finanças da Previdência. O cara é fisioterapeuta. É isso, entendeu? Pô, e aí você quer que o cara chegue em casa e fale assim, não, filho, hoje eu não vou te colocar na cama que eu vou ler aqui minha política de investimentos, depois eu tenho que estudar para saber as minhas lâminas do regulamento do meu fundo de investimento. Gente, desculpa, não pode ser. Então, a educação, né, e aí esse movimento, ele tem que ser como eu comunico ou como eu consigo chegar no meu público. Sim. E qual é a conclusão que eu quero que esse público chegue. Né? Vai ter que ser uma reflexão muito maior do que só acho que tem que acontecer. Não, eu acho que é por aí. E assim, falando de novo da convergência, que a gente falou da saúde, previdência e tudo mais, eu acho que se a gente ficar cavando, tentando descobrir, né, quem são essas pessoas, como é que isso funciona, essa questão da educação, eu acho que cada vez mais a gente vai começar a falar, putz, isso aqui liga com isso aqui. Pô, se eu encaixar esse cara aqui, isso aqui melhora a vida desse cara, porque esse cara tá com um problema aqui, nesse lance que não tem nada a ver comigo, mas, puta, tem uma Insurtech aqui que resolve esse problema aqui e eu posso acoplar isso no meu plano. E tudo vai virar uma coisa só. Que eu acho que é a tendência, eu acho que a gente não tem muito pra onde fugir, porque no final do dia a gente tá falando das pessoas. É isso. Entendeu? Então, não é olhar a coisa mesmo de uma maneira holística, né, para que a gente entenda do tipo, puta, se eu tivesse aqui, porque assim, se você chegar para um presidente de fundação ou, sei lá, um dono de um plano de saúde, que seja, qual é o cenário ideal para você, assim, pro cara, né? Ele vai falar, porra, seria ideal para mim aqui, ter um plano. Se o cara precisar de um dinheiro, eu conseguir ofertar um dinheiro a juros baixos, papapá. Quando você for ver, o que todos eles vão responder é exatamente isso. É você conseguir cercar esses riscos que podem acontecer com essas pessoas na velhice. E tem a questão da longevidade, que eu acho que é mega importante, né? A verdade é, se tudo der certo, a gente vive. Então, a gente tá querendo viver. Se tudo der certo, a gente vive, exatamente. Então, a gente quer fazer esse negócio acontecer. Mas a gente tem que... A gente tá aqui nessa posição de mercado hoje, a gente tem que ter consciência que a gente tá aqui para poder movimentar isso e ajudar pessoas. Sim. Quem não tem a consciência de como a gente vai fazer. Eu acho que se a gente conseguir, né, de novo, fazer esse movimento de começar a entender realmente essa questão dos dados, que dados hoje é petróleo, né? Então, assim, se a gente... E a gente, os fundos têm uma base que é gigantesca. Eu consigo saber informações ali da vida inteira do cara. Eu me lembro que, quando eu trabalhava na Real Grandeza, teve um PDV durante uns 2 anos. A faixa etária de pessoas, de participantes ativos do plano caiu, 15 anos. Caramba. Então, assim, você tem... Aí na época eu falei assim, isso aqui é uma coisa diferente, né? Mas aquilo ali vale uma informação, né? Ou seja, se eu tenho todo mundo aqui na faixa etária XPTO, eu preciso entender o que esses caras fazem, onde moram, do que comem, do que vivem, sabe? Então, assim, como é que eu não entendo esse cara? Eu sei se o cara casou, se ele teve filho, porque ele cadastra tudo lá, eu sei quanto o cara ganha, eu sei onde ele mora, eu sei que ele se mudou. Então, assim... Eu não tô usando esse dado, eu tô usando pra quê esse dado, né? Como é que eu ajudo o cara com isso? Entendeu? Então, assim, esse é um movimento que eu vejo que, assim, passa longe da estratégia, sabe? E isso é uma coisa que eu bato sempre. E isso traz o que a gente sempre fala, né? A questão da inovação, ela vem de dados, cara. Não é só tecnologia, né? A análise de dados, você tem ferramenta, mas você faz com o que você tem ali. Então, você extrai, joga para qualquer tipo de ferramenta que você consegue trabalhar. E eu acho que complementar a isso, antes de educar, antes de analisar dados, né? Você tem que ter uma estratégia. Porque a gente não sabe, às vezes, perguntar o que a gente quer. Como que você faz cria um processo de dados, de gerenciamento, de construção. Aí, em consequência disso... eu acho que vem a comunicação. Hoje, principalmente quando se fala de previdência e saúde, eu acho que vendem muito mal. Então, se é o retorno... A previdência até que não, porque a maioria, quando a gente fala de previdência fechada, é sem fins lucrativos. Mas eu acho que tinha que ter um processo de venda. Mas a saúde, se vende mal, como que eles vão educar bem? Se a comunicação para a venda ela já não tem uma efetividade ali muito grande. O cara compra porque é necessário e acabou. Então, a gente tem que mesclar, comunicar, reeducar...
né, e inovar. Eu acho que a inovação, a gente volta para a questão da gestão. Então, se vem ordem, vem de cima, tem que fazer, você vai achar gente que quer fazer. Você vai, assim, pra ser sincero, eu acho que não somos poucos os indignados que estão querendo movimentar esse negócio, assim. Tem uma coisa que é muito simples quando você pensa, né? Por que todo mundo que você conhece fala sobre plano de saúde? Porque você sente essa dor latente. Sim. Exato. Ela é imediata, Ela né? é imediata, exatamente. Então é um assunto que você não escapa. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, em algum momento, tipo, poucos meses depois que eu comecei a trabalhar, eu falei, será que eu tenho plano de saúde? Porque eu já tinha os meus 18, 19 anos ali, e eu sabia que eu não ia poder mais fazer parte do plano de saúde do meu pai, e eu não em momento algum eu comecei a pensar nisso. E depois daquele momento eu não parei mais de pensar nisso. Obviamente eu ainda tô com 18, 19 anos, né? Pra ver placaria. Mas desde então, assim, é uma preocupação constante. E é engraçado, eu não tinha essa preocupação até esse momento. Olha que doideira, né? Eu não tinha, não pensava. E hoje é uma preocupação que eu tenho. Eu imagino que pra grande parte da população, em algum momento você falou assim, putz, precisa de um plano de saúde. Mas ninguém pensa que eu preciso de um planejamento financeiro. E eu quero dizer, eu não falei aposentadoria, eu falei planejamento financeiro. Porque ele não tem que ser, quando eu for me aposentar e eu for o velhinho da lancha. Não é sobre isso, é sobre se planejar. Né? Eu quero fazer aqui uma faculdade, um mestrado, um MBA, sei lá, quanto que eu vou investir, eu quero ter filho. Né? E tem muito isso, assim, a consciência que a gente tinha antes, né? Então, eu acho que a saúde, ela evolui um pouco no discurso das pessoas, porque ele é uma coisa que está no discurso do dia a dia. Quando a gente fala de planejamento financeiro, aposentadoria, não tá. E por mais que a gente ache previdência sexy, e aí Fábio, eu tô me apossando no seu termo, a gente acha, porque a gente gosta desse tema, mas não é uma coisa que as pessoas sentam no mesa do bar e vão discutir. Não é. Talvez vocês, talvez eu, porque, enfim, estamos nesse meio, mas não é uma mesa do bar que você vai ficar discutindo isso. Então tem sim. E aí eu acho que a inovação vem exatamente nisso, sobre como você faz isso ser mais palatável. Tira esse negócio de ficar falando da complexidade, gente. Quantas reuniões que vocês já foram, eu imagino que, de conselho, que aí você tá lá no conselho. Tá tratando, não sei, né, às vezes eu ia em reunião de conselho, aí tinha uma apostila desse tamanho que o cara teve que estudar, e a minha pauta eram 3 páginas daquele negócio. E eu ficava pensando, falava, cara, esse cara tá aqui desde as 8 da manhã, eu cheguei, sei lá, às 4 da tarde. E eu vou chegar e falar de tábua de mortalidade com esse cara? Você acha que ele vai se interessar em falar de QX? Entendeu? Não, eu vou falar de resultado. É isso. Porque essa é a linguagem dele, né? E eu acho que é a mesma coisa que eu quero falar quando eu falo com as pessoas. Então, a inovação, ela tem que sim ter uma tecnologia que ajuda, né, os dados a serem entendidos, né? Mas a inovação não é só tecnologia, de fazer tecnologia andar e falar assim, agora minha base de dados é mais eficiente, porque agora isso, porque agora eu uso no aplicativo. Lógico que isso é importante, gente, super. Mas a inovação vem mais do que nisso. Vem como você faz essa tecnologia. Tem que gritar, né? Tem que gritar. Isso. Tem que gritar para a gestão e falar, agora a tecnologia, né? ela vira uma inovação quando ela me torna eficiente. Ela faz os dados virarem eficientes. Senão ela é só uma tecnologia. Né? Sim, então não adianta. Então, e tecnologia também tem a ver com sistematizar coisas, né? E não é simples, não tem nada a ver com cabo, com chip, que a tecnologia que a gente acha que é. Mas é engraçado isso, porque a Patrícia, quando esteve aqui, ela deu um dado importante, interessante pra gente, que assim, ela falou que as pessoas, elas escolhem o plano de saúde, por exemplo, pela região dos hospitais perto dela. Então assim, tipo, pro cara, qual é o melhor plano de saúde pra você? É o plano de saúde que você vai escolher o que tem o hospital perto da tua casa. Puta, eu tenho um plano de saúde, tem um hospital lá em Campo Grande, você não vai. Tem um hospital lá em Campos, cara, ele é bom, mas não é pra mim. Então assim, a reflexão que a gente faz sobre isso é que o que o plano de saúde, no caso do plano de saúde, que eu acho que vale para todos, é entender como esse cara se comporta em relação àquilo. Essa é a minha verdadeira indignação. Porque a gente fica falando pra gente mesmo o tempo inteiro, na bolha, não, porque eu fiz isso, porque eu dei uma air fryer pra todo mundo que tá chegando, porque, cara... Mas eu não falei pra ele a importância de colocar R$10 todo mês. Entendeu? Eu troquei meu RP. Não, cara, quando troquei o RP, cara, mas o que você vai melhorar a tua vida? Nada. Assim,
não é que isso não seja importante, mas são coisas distintas. É isso. Porque a gente agora está querendo inovar, vamos trocar. Não é esse o caminho. É isso que eu estou querendo dizer. Então, assim, eu acho que a inovação pode parecer prepotente, mas assim, a gente tem que olhar esses caras primeiro. Eles têm que estar no centro. Entendeu? E eu percebo que tem um monte de coisa. Tudo bem que a gente tem questão regulatória, a gente tem uma certa flexibilidade que a gente precisa ter para fazer esse movimento inteiro. Isso também é verdade. A Previc tá num movimento que eu tô gostando pra caramba, de ser mais presente, né, em relação aos problemas que são os problemas do dia a dia, vamos dizer assim. Mas assim, a gente precisa urgentemente colocar o participante no centro disso tudo. É isso. Acho que isso é importante, né? A nossa comunicação, e eu não falo só desses e-mails, etc. Assim, eu falo da gente sentar. Sentar com as pessoas e conversar com as pessoas, que as nossas palestras parem de ser apenas para dirigentes, que elas parem de ser apenas para quem trabalha nesse negócio, mas se elas sejam para outras pessoas também entenderem. E eu não falo só de palestras de educação, porque já falei aqui da importância dessa, mas eu quero falar também, se eu falo de uma política de investimento, como eu falo de uma política de investimento para você que não trabalha com isso? Né? Eu falo do mesmo jeito que eu tô falando aqui com um diretor de investimentos? Não pode ser. Eu não tô conversando com você, né? Então, a gente tem que realmente inovar e entender pessoas. Lembrar porque a gente tá aqui, em todos esses segmentos. E entender também, né? Se colocar no lugar das pessoas, não é porque... Igual eu penso quando você fala palestras, né? Sempre são as mesmas. E sempre quando você fala de previdência, vai falar de incentivo fiscal. Só que a gente tem que entender que são pessoas e a gente está planejando o futuro. Só que o futuro não é só aposentadoria. Esse cara pode ficar desempregado amanhã. É o planejar o desemprego. Qualquer coisa, o risco. Beleza, é legal. É incentivo fiscal, você tem direito a 12%. É lindo. Só que se isso vai, né, tomar toda a sua reserva e você não vai poupar aqui para curto prazo, às vezes não é interessante. Só que por que ninguém fala isso ao mesmo tempo? Por quê? Você acaba deixando de vender mais porque você está trazendo a realidade para a vida das pessoas. Entendeu? Então, eu acho que não é só planejar a aposentadoria. É sim um benefício maravilhoso, mas a gente tem que entender a realidade e o dia a dia. E a gente não sabe o dia de amanhã. Se você ficar desempregado, como que você faz? Porque aquele recurso de previdência, ele, ao invés de se tornar, né, um futuro rentável e tranquilo ali, você vai ter que usar daquela reserva e vai mandar tudo pro leão, porque você vai pagar tudo de imposto. Porque você vai antecipar. É isso. Entendeu? E é isso, né? Volta. Você tem uma reserva de emergência, né? Assim, tem muita conversa que eu falo e eu acho isso importante, assim. Eu demorei para entender. Não adianta eu chegar e falar de previdência com uma população que está 78% das famílias endividadas. Você está preocupado em pagar sua conta de luz. Como que eu vou falar para você se preocupar em fazer sua previdência? Entendeu? Então, assim, não adianta você estar devendo um cartão de crédito. Eu falo assim, não, mas traz o dinheiro aqui para minha previdência. Gente, desculpa, não. Prioridades são prioridades. Então, assim, você está endividado e pagando uma taxa de juros absurdamente alta, vamos quitar isso, né? Então, entenda sobre como quitar isso. Passou esse momento, faça uma reserva de emergência para você não ter que usar sua aposentadoria. E, em contrapartida, nesse momento, se você tiver, faz um pouquinho de reserva aqui e faz uma aposentadoria ali. Até você ter um equilíbrio nessas coisas para você também não chegar amanhã e ter que tomar... Ou pior, né? Não só não ter a previdência, mas você tem que fazer lá e pegar um crédito, né? Que às vezes tem uma taxa de 300% do ano. Né? Você fala assim, não, vou ficar desempregado 1 mês, 2. Aí entra uma pandemia. Pronto, aí. Ano, negócio aí. Já tem uma missão, né? É uma palestra de previdência, educação financeira e saúde, como poupar o desemprego, planejar o desemprego, não sei, né? Mas vamos falar da forma certa, né? Vamos falar da forma certa. Não vamos falar só sobre o produto que eu vendo. Vamos falar do que eu preciso. Isso, entendeu? Você como pessoa. Você como pessoa, entendeu? E é isso, e é sobre você entender pessoas. É fazer essa inovação, atender pessoas. A inovação na forma de pensar. Acho que a inovação ela não tem que ser só na tecnologia, mas tem que ser num ponto de vista. Sim. Eu estou tratando um negócio ou eu tô tratando pessoas? Desculpa, não vai dar para tratar os dois o tempo todo, gente. Você vai ter que dar prioridades. E nesse momento, talvez a gente esteja falhando um pouco e dar prioridade em pessoas. Que aí a gente volta na comunicação, né? Que a gente não vê. A gente sabe de alguns eventos aí que sempre vão para um caminho que é de inteligência artificial. Eu já vi muito isso. Que é gente com produtos querendo comercializar, mas onde que aquilo ali vai interferir na vida das pessoas? Mostra um pouco dessa realidade, né? Traga esse conhecimento para cá. Eu tô palestrando não é para vender o meu peixe só.
né? Você quer isso. vender, mas você quer vender e mostrar a qualidade daquilo que O você valor vende agregado. já naquela palestra. Tem que fazer sentido, Tem né? que fazer sentido, isso. cara. E eu Tem que acho- direcionar. Sim. E eu acho que é isso. Não é o só. Gente, eu não tô falando, faça uma previdência porque é bonito para a humanidade. Gente, tá todo mundo aqui trabalhando também para conseguir, né, Exato. pagar suas contas e conseguir um dinheiro. Eu também tô planejando minha aposentadoria. E, né, fazer meu planejamento financeiro. Mas entenda que tratar pessoas vai fazer com que isso funcione com foco em pessoas, entende? Uhum. Eu acredito Sim. que uma vez que as pessoas consigam, né, entender sobre, né, saúde, planejamento financeiro, saúde, wellness, né, well-being, etc., elas vão conseguir chegar e dar valor à minha previdência. Hoje, se eu só ficar empurrando a goela abaixo, É isso. não sei se elas vão entender o valor agregado. Sim. É o ganha-ganha, né? Você ganha, a pessoa ganha. É o ganha-ganha-ganha, né? Você ganha, a pessoa ganha, o Brasil ganha porque você vai aquecer a economia. Isso, exatamente. E quem sabe o INSS também, né? Não fica tão... As pessoas Exato. não dependem tanto do INSS. Exato, entendeu? exato. É um pouco disso. Agora, entendeu? deixa eu fazer uma coisa. É um ponto mais técnico. Eu não sei se é mais técnico, mas é polêmico. CS, estava na pauta, CS. Solta a vinheta aí do polêmico. Sacanagem. Assim, porque a gente, depois que a gente fez essa migração dos planos BDs para os CDs, a questão do valor acumulado fica muito em voga. Uhum. Né? Eu conversei outro dia com o Renato Pedrade da Brasil Prev, e ele comentou que eles têm um problema muito grande que a Previdência Aberta, ele resgata tudo. Então, assim, a Brasil Prev bota 20 bi de real por ano para dentro. Caraca. E sai 20 bi de real por Você ano. vai contar isso. É 0 a 0 todo ano. Então, assim, tipo... E aí, com esse advento dos youtubers e tudo mais, acumule, eles falam de previdência com maior propriedade, assim, falam um monte de besteira Incrível. e falam, não, vem pra cá que você vai fazer 1 milhão em 6 meses, aquelas histórias todas. Adoro. E aí, o que acontece? E quando você entra hoje qualquer participante que entra na sua área logada lá, a primeira coisa que o cara vê, o saldo. Aham. Só que assim, cara, vamos, né? Não é isso. A gente não tá aqui por causa desse saldo. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco, porque isso tem a ver com a educação. Tem. Assim, como é que o cara foge disso, assim, né? Porque o cara é bombardeado, ele entra no YouTube e tá lá o primo rico falando, não, porque, vem comigo. Traz aqui seu dinheiro. Exato. Faça o seu 1,10. E aí ele fica, não, porque eu tenho 750 mil, cara, 750... Só que assim... Vou postar num cavalo, vai virar 2 milhões. Exato, entendeu? Então, assim, como é que a gente... O que você acha disso? Eu vou falar, assim, e quero dizer uma coisa antes que eu gosto muito de falar. Na realidade que eu fui criada, e acho que a maior parte de nós, a gente não teve uma consciência financeira. Uhum. Eu não digo educação, é uma consciência, tá? Uhum. Você tá na escola, eu aprendi fotossíntese, aprendi sobre fazer cálculo de química, aprendi Bhaskara, e eu não usei isso nunca. Binômio de Newton. Eu nem lembrava que eu tinha aprendido, mas eu aprendi. Olha que doideira. Agora, fazer meu imposto de renda, gente, eu vou falar que até hoje eu tenho lá minhas dúvidas pra fazer. Tira, peço ajuda, gente. Eu vou admitir, eu peço ajuda. Mas, então a gente não tem essa consciência financeira. E aí, quando a gente vê o número... E aí, eu lembro quando eu era mais nova, meu sonho quando eu era criança era ter uma casa com piscina. Sonho de criança, ter uma casa de piscina. Aí todo aniversário eu cortava o bolo, né? E aí eu ia cortar o bolo e eu falava assim, ai, Deus, quando eu crescer eu quero ter minha casa com piscina. Aí depois de um tempo que eu comecei a entender de dinheiro, aí eu falava assim, Senhor, eu quero ser milionária. Aí eu cortava o bolo e falava assim, eu quero ter 1 milhão na conta. Gente, hoje em dia eu falo, Senhor, 1 milhão não vai dar. Eu tô achando que eu tô precisando de um pouco mais. Mas é isso, por quê? Se você for perguntar, se você for parar as pessoas na rua e falar assim, se eu te der 1 milhão, você vai se achar rico? A pessoa vai falar, vou. Uhum. Vai ter muita gente que vai falar pra você, eu paro de trabalhar se você me der 1 milhão de reais. Uhum. Deixa eu te contar, não vai ser o suficiente. Eu sei. Não vai ser. Quando você para pra fazer a conta, não é. Você sabe, eu sei. Mas ninguém para de fazer a conta. E eu não tô falando pra você, falar assim, fala pra uma pessoa simples, né, que as pessoas recebem um salário mínimo, né, 1 milhão. De fato, essa pessoa provavelmente vai conseguir viver, mas eu imagino que se ela recebe um salário mínimo e ela usar 1 milhão, ela não vai querer viver a mesma qualidade de vida que ela tem ao receber um salário mínimo, Uhum. né? Então,
1 milhão parece um número astronômico ser milionário. Mas não é. Então, assim, o conceito de riqueza, e essa é uma das palestras que eu falo muito, é o que é riqueza para você. Sim. Porque acho que essa é a consciência que você tem que ter. O que é riqueza para você. E aí, a primeira coisa que a gente fala na educação financeira, que eu trato muito, é objetivo. Para você poder não ver esse número como um número astronômico, exato. você tem que saber qual é o objetivo que você tem. Senão o cara assim, vou comprar uma casa, né? É isso. Você fala, gente, vamos lá. Eu sei que eu tenho mais 3 milhões de vida e tenho 750 mil. Cara, eu tô rica. Eu não sei se eu sei gastar 700 mil em 3 meses. Agora. Exato. Agora, se eu vou viver uma vida inteira e meu plano é viver, Exato. 700 mil não vai dar conta. Exato. E a evolução, né? O dinheiro encareceu muito e R$1 milhão continua o mesmo de trás. É isso. Entendeu? Não. 20 anos atrás faria sentido, 1 milhão É perfeitamente. isso. Hoje não, você não é o mesmo milionário de 20 Não anos sou atrás. o mesmo milionário de 20 anos Tem atrás. E a gente ainda tem uma percepção de que Falar milhão é milhão. Exato. Sim. 1 milhão de reais. Não tô dizendo, gente, que alguém que deve dar 1 milhão, tô aceitando, tá? Eu quero deixar bem claro que eu tô dando valor pro 1 milhão. Mas ele não resolve a vida. Mas assim, o que eu acho que é perigoso, na verdade, é a fome e a vontade de comer nesse sentido. Assim, você pega uma informação torta É isso. por uma pessoa que usar um termo meio grosseiro aqui, analfabeto. Tipo assim, o cara não entende o que é aquele número. E aí o cara fala, porra, aí você dá um match. É né? isso. Você pega a informação do jeito que o cara quer ver, é sedutor, né? O cara entrar e falar, puta, tem 1 milhão aqui. Entendeu? Então, assim, qualquer dor de barriga que o cara. Ainda mais no que é o caso da Aberta. Se a gente for pegar o índice de aposentadorias na Previdência Aberta, é minúsculo. Não, Ninguém se aposenta, ninguém se aposenta com PGBLs e VGBLs. Não. Né? Então, assim... E eu não sei se eles são atrativos também. Não, eu não tô nem entrando, eu não tô nem entrando nesse ponto. Eu digo assim, que pra pessoa que tá lá, eu posso sacar? Pode, me dá então. É isso. Entendeu? É isso. E a hora que eles ganham uma fortuna, né? Quem vende. Então, mas é isso que eu digo, assim, quando eu falo eles não são atrativos, eu não sei se eles sabem vender o pão deles do tipo, fique aqui. Eles sabem vender o pão do tipo, Nem se eles querem. Nem sei se eles querem, porque é uma administração que, sei lá, faz sentido, Tem né? que chegar pra cá. Tem que chegar já. Podcast é assim mesmo. Faz sentido, assim, a Previdência Aberta também tá sabendo falar com as pessoas sobre a aposentadoria? Não sei se tá. E aí, quando eu falo sobre objetivo, é isso, pra você não ver o número e achar que é um número astronômico. E também, gente, essa conscientização de saber discernir um pouco do que os outros falam, né? Eu acho que a gente tá num momento de rede social e não só rede social, mas de você sentar com as pessoas e as pessoas estarem ali cantando a glória. Então, às vezes eu sento com alguns amigos e falo assim, essa semana eu ganhei na bolsa, não sei o que. Eu falo, caraca, mas eu só perco. Será que eu tô fazendo um negócio muito errado? E eu falo assim, mas esse cara ganhou e a bolsa caiu 30%. O que ele tinha de informação, né? A pessoa tá ganhando em março de 2020, a pessoa tá ganhando a bolsa e eu tô perdendo. E aí você começa a se comparar com uma coisa que não é comparável. Às vezes aquele cara tá num momento diferente de você. Às vezes aquele dinheiro era com outro objetivo. Então, saber um pouco olhar pra... Você tem que primeiro ter uma autorreflexão antes de você ir atrás de toda essa informação. Sim. Então, assim, antes de eu ver o número, pense no número que você precisa ter. Exato. Depois você vê se esse número tá chegando lá. Não, o que eu acho, assim, eu li um artigo de um cara e ele falava... esqueci o nome dele, Aaron... esqueci. É um indiano, não sei se ele é inglês ou é indiano que mora na Inglaterra, mas é quase redundância isso. E aí, cara, ele falou um negócio sobre a desacumulação que é muito interessante, assim. Porque a pessoa que está contratando um plano de previdência, ela não deveria nem ver esse número. Não! Ela só deveria ver o seguinte, quanto é a minha renda hoje? Cara, minha renda hoje é X. Isso aqui daqui esse ano, hoje seria uma aposentadoria de tanto, então ainda falta um pedaço. Essa visão, eu acho que é uma visão que é muito mais educativa, ela ajudaria muito mais o cara, sem ele saber, e assim, e agora trazendo pro mundo das fechadas, o cara não tem aquele dinheiro mesmo. Não. Entendeu? Então, assim, é muito mais interessante a comunicação e a educação passar nesse sentido de, olha, você hoje tá você teria um benefício de tanto se você viesse por aqui, até pro cara falar, putz, ou essa forma de recebimento não tá encaixada com o nível de vida que eu pretendo ter, ou eu preciso contribuir mais. Mas tem um grande problema aí, tá? Ainda, além disso, porque eles fazem a projeção
né, de rendimento, de tudo, para você ter aquela renda lá no futuro. Só que eles esquecem de colocar que você tem uma inflação acompanhando ali, Sim. que seu custo também vai subir. E às vezes isso. o cara chega ali e na hora que ele vê uma simulação, ele fala assim, poxa, eu ganho 15 mil hoje, daqui 15 anos, 20 anos eu estou aposentando, estou ganhando 20, tá beleza. Mas Porque tem é aquela mesma história do milhão. É isso, Já não vale já não mais. vale mais. Tem uma coisa, uma curiosidade, né? Tenho conversado bastante com participantes, enfim, né? Nessas palestras e comunicação, etc. E aí, algumas perguntas têm sido recorrentes nessas conversas. E eu tenho achado muito interessante. Uma das mais recorrentes que eu tenho tido é: a partir de quanto eu posso começar a investir? Tem muita gente que acha que você precisa ter 10 mil reais, 50 mil reais para começar a investir. Recentemente, comecei a falar com algumas pessoas, tipo, com 30 reais, não é 30 mil, tá? 30 reais você vai lá e compra uma NTNB. Então, assim, gente, calma. Tem fundo de investimento que com 100 reais você começa a colocar dinheiro nele. Então, tô dizendo, coloque 100 reais no fundo e esqueça lá, não. Né? Mas, assim, tem uma consciência que eu acho muito legal e eu gosto quando as pessoas vêm com essa pergunta porque já tem um interesse. Mas tem uma outra que me deixa muito angustiada, que é: qual é a renda que eu escolho? Você falou uma coisa, vocês falaram uma coisa que eu acho sensacional, assim. A pessoa não deveria ver o dinheiro, ela deveria ver a renda. Mas, primeiro que hoje as pessoas, principalmente no fechado, mas no aberto também não é diferente. Sim. Elas escolhem a renda e elas não sabem nem o que quer dizer escolher a renda. Qual a diferença da prazo certo para temporária? O que é o pecúlio? O que é a vitalícia? Pra gente aqui dentro, a gente sabe. Mas e essas pessoas que estão lá e estão escolhendo esse negócio, entendeu? Quanto que para elas é claro isso? Né? Então, falta um pouco dessa informação para você ajudar a pessoa a tomar a decisão, entendeu? Assim, então, de fato, você deveria ver a renda, mas antes de você ver a renda, você tem que ajudar a pessoa a entender qual é o tipo de renda que faz sentido para ela. Porque aí tem isso. Se você não escolher, vai ser essa. Sim. E aí a pessoa fala assim, então não vou tomar uma decisão, porque ele vai tomar uma decisão, em algum momento eu vou ter alguém pra culpar. E não pode ser essa a solução do problema, gente. Por favor, que não seja essa a solução. Exato. Mas esse cara, porque eu esqueci o nome, eu só tô lembrando o primeiro nome dele, o segundo nome dele é enrolado, mas eu sei falar. Ele publicou uma pesquisa do Instituto de Previdência Europeu, eu acho que era europeu da União Europeia, se não me engano. E lá dizia que 77% das pessoas que têm um plano de previdência querem que o rendimento seja vitalício. 77%. Então, assim, o que esse número diz? Cara, a gente pode dar a cambalhota que a gente quiser. O cara, ele só quer falar assim, cara, cuida desse negócio. Assim, ele quer ter um cheiro pra falar, olha, você vai ter, sei lá, metade do teu salário que você tem hoje aqui, porque você ganha 20, você vai passar a ter uns 10, podendo ser 9, podendo ser 12, ali. Aí o cara fala, tá bom, beleza, é só pagar, sei lá, R$1.000 por mês e daqui a... tá bom, então beleza. Então é isso que eu quero. Eu acho perfeito. Esse é o conceito. A Previdência, ela é da década de 70 até mais ou menos a parte das migrações de plano, que eu não estou sendo contra o que aconteceu das migrações. Mas eu acho que a gente deveria... porque o plano BD... Eu sei, gente, os planos de BD, do jeito que eles foram desenhados, são inviáveis e isso aí não tem quem defenda. Mas eu acho que, assim, tem um plano da Holanda, por exemplo, que os caras dão renda vitalícia na metade dos últimos salários do cara. Sei lá quantos últimos salários do cara. Metade dos últimos salários. E se o cara morrer, é renda financeira. É isso. Mas hoje existem... Risco baixo pra caramba. Baixo. E o cara fala assim, agora. Não, hoje existe um plano que eu tava discutindo esses dias, muito legal. Que tá aí no mercado, eu acho que ele é instituído. E ele calculou uma renda vitalícia em cima de um saldo de conta. Sim. Entendeu? E assim, ele considera expectativa de vida. Entendeu? Não é um vitalício do tipo, use percentual percentual de saldo que você escolhe e vai. Não. É um plano que ele tem um modelo CDE, mas ele pega uma tábua de mortalidade e fica ali planejando e fica falando qual que é a sua expectativa de vida e qual deve ser a sua renda. Salvo engano, essas contas de saldo de conta por expectativa de vida, dá mais ou menos isso, tá? Dá mais ou menos a metade do que o cara ganha, mais ou menos. Porque assim, o cara que juntou, sei lá, 2 milhões é um cara que, sei lá, ganha uns 20 mil, mais ou menos. Fazendo uma conta de chegada aqui.
Esse cara, se pegar uma expectativa de vida, se ele sair com 60 anos, entre 60 e 65 anos, ele vai dar uns 10 mil reais de benefício Agora, pra ele. posso falar uma coisa meio doida, assim? E aí talvez eu vá muito longe e aí depois a gente tenha que editar. Mas, quando... Olha que coisa, né? A gente falou aqui de inovação, a gente falou sobre a junção de seguro, saúde, previdência Sim. e educação. E a gente não leva isso... E a gente falou sobre não levar isso para os participantes, né? Então vamos lá. Eu tô falando de que os 20 mil reais hoje não são 20 mil reais daqui a 10 anos. Sim. Daqui a 20 anos, então, menos ainda. Eu não sei qual que vai ser meu custo no meu momento de aposentadoria. Né? Eu quero dizer mais. Eu não sei qual que é o meu custo aos 60 anos. Eu não sei quando eu vou me aposentar. Às vezes eu me aposento antes, né? Vai que... Mas enfim, né? Eu não sei se aos 60 anos, quando eu não quiser mais trazer uma renda para casa, eu quero, né, estar mais tranquila, eu não sei qual que vai ser meu custo. Mas olha que coisa doida. O atuário já não faz isso num passivo pós-emprego de saúde? Entendeu? Eu não faço já um planejamento de passivo pós-emprego e falo assim, quanto você tem que provisionar para o plano de saúde da pessoa que está hoje ativa, se ela ficar na sua empresa daqui a 20 anos. Por que eu não levo esse conhecimento para o participante e falo assim, olha, segundo a nossa projeção, o seu plano de saúde vai estar custando mais ou menos lá 7 mil reais daqui a 20 anos. Sei lá, vai pela inflação médica, mais a inflação não sei o quê. E os seus 20 mil reais vai estar valendo mais ou menos uns 10. Olha só, a conta aqui tá começando a ficar difícil. Porque você fala assim, planejo 20, e tá bom, meu plano de saúde é 2, né? Tá bom, funciona. Então, assim, essas projeções a gente já faz de alguma forma. Sim. Talvez eu faça com a área contábil, talvez eu faça com a área atuarial, talvez eu faça com a área de investimento. E faz em silos, né? Separados. É isso, separado. Assim, às vezes eu tô na mesma patrocinadora e fundação, e eu tô falando com pessoas separadas, que às vezes nem se conversam ali dentro. Quem dirá com o participante. Mas, de alguma forma, eu tenho essa informação, né? E será que a inovação não poderia me ajudar? Sim. A tecnologia, junto com a inovação, principalmente nesse ponto de vista, não poderia me ajudar a levar esse conhecimento? Por mais que seja, gente, isso aqui é só uma projeção. Mas eu tô tentando te dar um norte. Exato. Né? É porque ela tem um cheiro do número, né? Já dá um cheiro do número. Melhor do que eu falo assim, então eu não vou me responsabilizar de dar número nenhum. E aí você fica aí, ó, Léo. E em algum momento... Torce aí cara, pra eu não viver mais que seu dinheiro. Pois é. Então, acho que tem uma mudança aí muito grande em levar isso pras pessoas e é esse movimento que eu espero que a gente consiga fazer aí nos próximos anos. Show. Sarinha, estamos chegando no tempo aqui, senão a Cecília vai brigar comigo. Ela já vai brigar, né? já passou um tempinho. Obrigado mais uma vez por ter vindo aqui no Rio. Prazer é meu. Muito bom receber você aqui. Com certeza, acho que vai sacudir assim um pouco, como diz o Fabinho, vai eletrificar a cabeça de quem ouvir esse episódio. Conversar com você é sempre uma aula, assim, essa sinergia que a gente tem da indignação, uma coisa que a gente poderia ficar aqui até amanhã conversando. A gente tem que tomar falando mal, cagando regra, mas não é a intenção. A intenção aqui é querer ajudar e se ajudou. Obrigado. Obrigada. Valeu, agradecer os meninos, né? O Alberto, o Marconi aí, galera. Agradecer nada desses caras, não querem nada. Cara, tá assim. E valeu, Sara. Eu acho que é uma aula mesmo, como o Maurício falou pra turma aí. Né, as portas estão abertas e, né, vamos continuar nessa caminhada aí pra gente incentivar e fazer com que as pessoas tragam novos projetos para o mercado, né? Com certeza. Pra gente educar melhor. Eu acho que a mensagem tem que ser aqui, né? Vamos educar da forma correta. Vamos educar, gente. Obrigada mais uma vez pelo espaço. De verdade, para mim é uma honra estar aqui. Tamo junto. E eu espero que a gente consiga fazer muitas coisas ainda nesse mercado para fazer esse negócio mexer juntos. Opa! E com muita gente aí que também tá louco para fazer esse negócio acontecer. Eu acho que tem muita gente com esse mesmo propósito. Sim. Que tá aí também querendo trabalhar nisso. Obrigada mais uma vez, gente. Prazer. Valeu.